pela primeira vez, a escritora, ainda estudante, mas que já sabe o que quer para o seu futuro, a Manuela Stephanie, está aqui ao nosso lado, tem 17 anos, é estudante aí do ensino médio, é escritora, já produziu o seu grande livro, ó, tá aqui, A Prova Mais Viva de Amizade, tá bom? Tô aqui para a luz melhorar um pouquinho, né? Olha lá, ó, tá vendo? É o livro que ela tá lançando e, claro, é fruto aí das suas expectativas, do que ela aprendeu, né, da vida até aqui. Manuela, a gente tá vendo aqui que você tem formação também em Libras, não é? Inclusive, formação reconhecida pela academia, e você adora oratória, tanto que é oradora oficial lá do Instituto Carlos Conce. Um abraço pro meu amigo, colega de mestrado, Carlos Conce, grande figura, né? E tá aqui a Manuela. E essa necessidade de escrever vem surgindo já há muito tempo? Em que momento você teve esse gosto também pela escrita e leitura, consequentemente, né? Bom dia. Bom dia a Bom todos. dia, Manuela. Manuela e Stephanie. Stephanie e Manuela, vamos lá. Eu acho que, antes de tudo, quando a gente fala de escrita, a gente fala de leitura. Eu sempre gostei de ler, e esse incentivo partiu dos meus pais. E quando eu compartilho isso com as pessoas, eu digo, se você é pai, se você é mãe, incentive os seus filhos à leitura. Não necessariamente que eles irão se tornar um escritor, quando mais velhos, com os 17, 18 anos, mas que eles vão poder enxergar melhor as coisas da vida. Compreender todas as atividades cotidianas com mais expertise. Isso, de fato, muda tudo, porque eu comecei a escrever esse livro, especificamente falando, durante a pandemia. Quando nós estávamos ali naquele contexto de isolamento, trancados em casa, buscando retomar o nosso dia a dia. E como foi que eu retomei o contexto da sala de aula? Através da escrita. Através dessa conexão com um dos livros que sempre estiveram tão associados ao meu dia a dia, justamente por eu ter esse costume de ler todos os dias antes de dormir com os meus pais, eu imaginando ali, criando. E quando chegou na pandemia, sem escola, sem o presencial, a escrita se fez presente e eu escrevi como forma de relembrar. E não só me motivar no contexto de aula online ali, mas motivar outras pessoas que pudessem também ler minha obra. Quando você fala do foco da amizade, é muito disso, porque estava todo mundo longe dos amigos de um modo geral. E só sobraram muitas vezes os verdadeiros amigos, né? Porque teve gente que ficou distante e continuou distante, né? Mas necessariamente você está falando aqui de amizade. Era essa amizade verdadeira que você estava querendo ressaltar? Perfeitamente, Marcos. Inclusive, na obra eu coloco: a amizade verdadeira prevalecerá, por mais que as circunstâncias apontem para o não. A obra em si não trata da pandemia, mas quando eu retomo esse contexto que eu estava escrevendo, todo mundo achava que os amigos não iriam prevalecer. E prevaleceram, sim, os verdadeiros. Conta pra mim como é que, de onde veio essa inspiração? Realmente foi a partir do momento que você começou a escrever, decidiu escrever, que você disse, não, eu tenho que falar sobre amizade porque tem uma diferença aqui. Não são todos que são meus amigos. Tem uns que estão dando prova. Foi por aí o start? Tô colocando aqui um exemplo. Foi por aí mesmo. Inclusive, quando a gente é estudante, principalmente, vem aquela ideia. Não, vou ter uma prova amanhã, vou ter uma prova depois do final de semana. E a gente vive a prova da escola. Mas se esquece que existe também a prova da vida. E foi aí que surgiu a ideia de ter a prova mais viva de amizade. Essa amizade que pudesse prevalecer, pudesse ser verdadeira. E também superasse obstáculos como o bullying. Porque a obra também trata dessa perspectiva. Não é à toa que eu busco também estar inserida em diversos espaços que possam também incluir as pessoas. Não é à toa que eu tenho a certificação em Libras, também a certificação no curso de oratória pelo Instituto Carlos Conce, também dando continuidade e entendendo ainda mais a amizade verdadeira no nosso cotidiano. Em relação ao que você traz para o texto, propriamente dito, escrever livro não é fácil, né? Todo o processo de organização, como é que você buscou essa estrutura organizacional? Já escrevia direto no computador? Criou personagens ali do lado do papel e depois foi para a tela? Como é que é o seu processo de criação? Durante a pandemia, a ideia era ter o meu bloco de anotações. Terminava uma aula, eu sempre ficava ali no meu bloco, anotava algumas coisas, rascunhava. E como eu gosto de ler, é claro que também a gente se inspira em outros escritores. Hoje, dia 25 de julho, dia do escritor. E eu também tenho minhas inspirações. Então, a partir disso, a partir desses rascunhos, essas escritas em blocos de anotações, eu comecei a passar para o computador. E contei também com o apoio de outras pessoas, formantes em letras e também já formados. Pessoas que me ajudaram e leram a obra, claro, depois dos meus amigos, familiares, disseram, não, Manu, vale a pena publicá-lo, vamos organizar, me ajudaram, inclusive,
e na diagramação da obra. Porque o escritor, principalmente quando é jovem, a gente sabe, tem a história na mente, tudo bem montado. Mas quando temos também apoio de deixar tudo isso muito bem organizado, é o diferencial. Você está no último ano da escola, está se preparando agora no terceiro ano, menos de 6 meses, né, para a prova do Enem. Você já disse aqui nos bastidores, mas para o público revele. Você vai fazer Enem para quem? Com qual objetivo? Eu pretendo cursar direito, prestar vestibular para isso. Na verdade, eu sempre gostei de defender pessoas, conversar, entender a história. Isso também tem um pouco a ver com o meu livro, porque para lançá-lo, eu também busquei estudar, ter histórias para contar. E o direito é isso. Você não tem ali só a sua história de defesa. Essa história também parte muito de quem você vai ouvir, todo o contexto. E quando a gente fala de amizade, eu não poderia só falar da minha visão de amizade. Também poderia e tinha que relacionar com outras pessoas. Então está associado também ao meu interesse de graduação. É interessante como ela consegue fazer essa relação, né? Do que ela vive agora, no momento hoje, e do que ela espera para uma carreira profissional. Então, essa construção, porque você tem 17 anos, é a idade da minha filha, e nem todo jovem na sua idade consegue discernir o que quer para o seu futuro profissional nesse momento da vida. Então, ter isso muito claro já demonstra que você está um passo à frente e já consegue, já poderá, a partir disso, ter um foco maior para conseguir o seu objetivo. Manuela, você vê assim? Com certeza, eu enxergo assim também. E eu dou também graças a isso aos livros que eu li. Porque eu gosto muito também de escritores realistas. Esse estilo de leitura que busque realmente mostrar pra gente o jogo de máscaras que muitas vezes a nossa sociedade vive. Então, assim, trazer essa temática pra minha obra, uma relação social, parte também dessa perspectiva da gente enxergar a realidade e assumir a autoria da própria história, desde a adolescência. É isso que o celular acabou, né? É isso que a tecnologia acabou. Porque, na verdade, o mergulho em frases feitas em personagens reais, com vidas ficcionais, e que muitas vezes lá na frente não produzem nada. Porque eu não conheço. Você conhece algum influencer? Não, eu me aposentei, foi maravilhoso a carreira de influencer. Não tem, né? É algo fortuito. Aí a leitura deu a ela essa segurança, e a mamãe sabe que ela vai botar o pé no mundo, né? Porque ela conhece, vai conhecer o mundo, tem vontade de conhecer o mundo. Ela consegue, né, Marcos? Já está com 17 anos, com a perspectiva de futuro, que é muito importante. Dá uma segurança, demais, inclusive, né? Sim. Dá uma certa segurança. Quer dizer, o mundo é cheio de desafios, mas dá uma segurança para entender o que está acontecendo. Você sente isso também, né? Sinto isso também. Eu acredito que, por exemplo, se alguém me mostrar uma tela aqui de qualquer outro contexto, através da minha bagagem cultural, uma tela, uma obra de arte, e assim, isso se associa ao que o senhor trouxe também de mundo, realidade, eu vou conseguir discernir melhor. Porque eu busco aprender, até mesmo nessa conversa. Tem gente que diz assim, Manu, você ainda tá no terceiro ano do ensino médio, como é que você concilia a entrevista, às vezes uma palestra? Eu digo assim, não existe aula perdida por conta disso, muito pelo contrário, é aula ganha. Porque eu estou aqui compartilhando experiências, Com de certo certeza. modo, eu aprendo. Você faltou aula hoje para estar aqui, foi? Não, na verdade, eu troquei o horário. Porque você ia dizer, professora, dá um desconto aí, né? Não, eu troquei o No horário. terceiro legal. ano você tem essa Sim, flexibilidade. isso. Quer dizer, professora, dê uma aliviada aí, que a escritora está aqui, né? Eu troquei o horário e, assim, eu gosto de fazer isso, porque no final das contas eu aprendo. Inclusive, no caminho pra escola, eu assisto. Eu fico ouvindo vocês na rádio 98. Você ouve a rádio? Sim, eu ouço a Que rádio. vergonha. 98.3. Rapaz. Quem acorda esse horário Mas, e já tem rapaz. seu compromisso cedo, tá na Mix. Você tem alguma dúvida disso? Caramba, que bom então. Desculpe algumas pode coisas que você dar. ouve aí. Já Rapaz, sabe. o pessoal dizendo isso, não há. Agora, você destacou da importância da leitura. Eu queria abrir um adendo aqui que é sobre uma preocupação. Porque hoje a gente tem está vivendo num cenário de evolução tecnológica muito grande, contando com o apoio, e temos que ver assim, da inteligência artificial, com inúmeras ferramentas que a gente pode explorar e que nos dão textos na cara. Hoje você não precisa mais ir para a enciclopédia como a gente ia naquela época, na minha época. Hoje, há muito tempo, a gente já tem os buscadores, o Google entregando tudo para você, mas agora com a inteligência artificial e com ferramentas como o ChatGPT, Gemini, então o Google também trazendo, a própria Apple e os sistemas de telefonia também se modernizando em relação à inteligência artificial. Então está tudo muito automático, é modo automático, com informações na sua mão o tempo inteiro. E me preocupa, Marcos, e é agora que eu concluo,
como é que vai ficar a cabeça dos nossos jovens daqui para frente. A gente está trazendo hoje aqui, para você que chega agora, um exemplo de uma jovem de 17 anos que pegou o gosto logo cedo pela escrita, pela leitura, já escreveu várias obras, já se certificou como oradora, tem curso de Libras. Então, uma jovem que faz palestras, já tem ali a sua certeza da carreira profissional, mas a gente sabe que não é a realidade da maioria dos jovens nessa idade, infelizmente. E me preocupa esse modo automático do que essas cabeças vão pensar lá na frente. Ou não vão pensar mais. Ou não vão pensar, né? E a gente, infelizmente, está aí o noticiário trazendo, infelizmente, coisas não muito boas feitas por parte dessa geração. Mas é bom saber que a Manuela Stephanie está com esse encaminhamento, vai influenciar com certeza, e já tem influenciado também outros jovens, e que essa sua juventude continue sempre, porque a juventude não está no corpo, ela está, na verdade, na cabeça. Você já deve ter aprendido isso também com o processo de leitura. A prova mais viva da amizade é o livro, a obra da Manuela Stephanie. A gente está apresentando hoje, no Dia do Escritor, um pouco dessa história. Quem quiser adquirir o seu livro, para finalizar, Manuela, a localiza onde? Todos os exemplares podem ser encontrados na Livraria e Papelaria Amarelinha, local, inclusive, que eu fiz o lançamento da minha obra. No Tabuleiro? Tabuleiro dos Martins, Serraria e Ponta Verde. Ah, tá vendo aí? Ó, mais uma conquista do tabuleiro, tá vendo? Eu sou da região. Que bom, né? Você falou Amarelinha, já lembrei logo. Parabéns, parabéns à mamãe. Qual é o nome da sua mãe e do seu pai? Rose Marcos. Então tem... Altamente apoiadores. Por isso que esse negócio deu certo. É uma Rosa e o Marcos. Então agora tá resolvido. Seu xará. Meu xará. Manda um abraço pro seu pai. Já pode gostei. deixar. Viu aí a diferença? Menino do céu, você... Pois é. Você tá demais. Pois é, Marcos. Mano, um beijo pra você. Sucesso Valeu. na sua vida, Muito na sua obrigada. trajetória. Que você tenha muito sucesso em tudo que você faz e consiga alcançar todos as suas metas, os seus objetivos, tá bom? 7h39, vamos falar da Ouro do Brasil mais uma vez. Sabe por quê? Porque a Ouro do Brasil veio para revolucionar o que tem avaliação de